Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre as eleições na Alemanha que vão acontecer no próximo dia 26 desse mês de setembro. Eu estou gravando essa coluna aqui na noite do dia 16 de setembro, então para mim, no momento que eu gravo essa coluna, faltam 10 dias para essas eleições que serão inegavelmente históricas, tanto para a Alemanha quanto para a Europa e, por que não dizer, para o mundo, além dos sentimentos do professor Daniel Souza, já que conheceremos, depois de 16 anos, o sucessor da chanceler Angela Merkel. E essa coluna trata da dificuldade da chanceler alemã, apesar de toda a sua popularidade no país, em fazer um sucessor. E, aliás, uma dificuldade que não é de hoje. Lembremos, Angela Merkel é a líder da União Democrata Cristã, a CDU, o partido mais importante da Alemanha. Apenas para termos alguns números aqui, esse partido só não ganhou 3 eleições na Alemanha desde 1950 e, naturalmente, conseguiu enfileirar vitórias nas últimas 4 eleições, o que garantiu à sua líder, Angela Merkel, 16 anos de poder. Com o inegável sucesso desse partido de matriz conservadora e de sua chanceler, era natural que ela, Angela Merkel, tentasse indicar alguém para ficar em seu lugar. E no ano de 2018, quando foi anunciado que ela não disputaria uma nova eleição, ela indicou Annegret Kramp-Karrenbauer para o seu posto. É uma política vista como moderada, cautelosa e capaz, portanto, de manter o legado de Angela Merkel. Porém, a sua proximidade excessiva com a chanceler de imagem tão forte quanto Merkel acabou fazendo com que Karrenbauer nunca tenha conseguido formar a sua própria base. Não conseguiu decolar, portanto, em popularidade dentro do próprio partido, tampouco entre o eleitorado alemão, e ela, portanto, acabou deixando a liderança em 2020, sem ter condições de fato, disputar as eleições que vão acontecer agora em setembro de 2021. Depois da saída de Karrenbauer da liderança da CDU, entrou no seu lugar o ministro-presidente do estado mais populoso da Alemanha, o equivalente ao governador do estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Westfália, cujo nome é Armin Laschet. É bem verdade que Angela Merkel deixou claro desde o início que pretendia não se meter na sua própria sucessão, mas o cenário vem se mostrando cada vez mais difícil para essa CDU liderada por Laschet. O fato é que o novo líder da CDU, que é automaticamente um candidato a se tornar chanceler, se mostra inseguro, imaturo, pouco profissional e muitas vezes até relativamente pouco sério diante de problemas graves. Um caso que abalou profundamente a sua popularidade foi na reação à última enchente que matou 180 pessoas na Alemanha. Diante de uma situação difícil, em um evento no qual se falava exatamente sobre a seriedade do tema, havia fotos nas quais ele aparecia rindo na conversa com outros políticos, o que acabou fazendo com que muitos considerassem que ele não está nem à altura do cargo de chanceler, nem à altura de Angela Merkel. Ele parece ter, sim, uma série de requisitos para ascender ao poder. É um católico conservador, o que agrada bastante à base da CDU. É um quadro antigo do partido. Foi favorável à decisão de Merkel de receber migrantes no país, ou seja, consegue dialogar também com uma base mais progressista do país, aderiu a uma série de agendas consideradas exitosas de Merkel ao longo dos últimos anos, mas lhe falta um algo a mais. E esse é um dos motivos que leva o SPD, que é o partido da social-democracia alemã, a assumir a liderança nas pesquisas eleitorais.
O líder do SPD, Olaf Scholz, aparece nesse momento com 26% das intenções de voto, contra 21% da CDU de Laschet, numa virada das pesquisas de intenção de votos, que se iniciou exatamente no momento em que a Alemanha enfrentou um problema gravíssimo relacionado às enchentes, cerca de 2 meses atrás, no mês de julho. E, para além do cenário alemão, é importante sabermos que o resultado dessa eleição mexe bastante com outras instâncias, como a União Europeia, o G7, a OCDE, entre outras, nas quais a Alemanha de fato se posiciona como uma liderança muito importante de diversos debates. E é por isso que, naturalmente, a Alemanha seguirá sendo um tema dos mais importantes aqui no Petit Jornal, onde vamos acompanhar de perto essas eleições que acontecerão no dia 26 de setembro. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. A sua ajuda é muito importante para a manutenção do nosso projeto. Nós somos uma mídia pequena, independente, não temos o apoio ou patrocínio de grandes empresas. Os nossos patrocinadores são, ainda bem, os nossos ouvintes. E nesse mesmo site, www.petitjornal.com.br, você encontra também detalhes sobre os nossos cursos. Entre eles, o curso que está acontecendo nesse exato momento, intitulado Quem tem medo de Vladimir Putin?, em que a gente faz um balanço sobre a Rússia contemporânea, tendo Putin como o fio condutor. E se você quiser nos ajudar ainda mais, recomendamos que você ouça as colunas do Petit Jornal e os bate-papos do Petit Jornal pela Orelo, a plataforma que valoriza bastante os produtores de conteúdo. Você pode usar a Orelo tanto pelo aplicativo quanto pela sua página na web, e o link está na descrição desse episódio. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.